De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis. Para cada alegria, um momento. Para cada família, um teto. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Hoje, o mundo da arte é sobre teatro. Vamos falar principalmente sobre a mulher negra na dramaturgia. Isso a partir de duas personagens importantes do cenário atual, Grace Passot e Celina Alcântara. Mas antes de conhecer essas duas artistas, vamos fazer uma viagem no tempo e saber das origens do teatro. O mundo da arte está só começando. O teatro surgiu na Grécia Antiga e foi lá que se fundamentaram dois gêneros do teatro, a comédia e a tragédia. O teatro cômico tinha o propósito de provocar o riso nos espectadores, pois representava de forma engraçada e por meio de sátiras o cotidiano da vida. Já as peças trágicas tinham temas ligados à justiça, às leis e ao destino. Outra curiosidade do início do teatro é que as peças eram encenadas com máscaras, pois somente os homens podiam atuar. As mulheres não eram consideradas cidadãs. O palco também é usado como uma ferramenta de luta e protesto. E as mulheres hoje já ocupam espaços que antes eram negados a elas. Celina Alcântara e Grace Passot são bons exemplos de quem faz da arte uma forma de luta. Dizem que está em foco agora, mas não. Ela é uma artista que trabalha há muito tempo já, tanto como atriz, como dramaturga. Ela já ganhou o Prêmio Shell como atriz, como escritora. Os textos dela são traduzidos em vários idiomas. Então, não só porque ela é uma mulher negra, né? Isso é muito importante falar. E ela mesma defende que esse espaço dela agora está visível, assim, principalmente por causa desse movimento em geral, né, do movimento da força negra, do movimento feminista. Mas eu gosto muito que ela sempre traz também que a gente não tem que fazer de conta que agora, porque os artistas negros estão sendo mais visibilizados, que o racismo está diminuindo, né? Isso é uma ilusão. O racismo ainda é muito estrutural e ela sempre fala isso, ela sempre reforça, tanto na escrita dela, então sempre muito política, muito feminista, defendendo sua classe também, como mulher negra, mas sempre tentando fugir dos estereótipos da raça, né? Ela é uma dramaturga que escreve textos, né? E ela trabalha também como atriz, então ela ocupa vários flancos, digamos, dessa questão, né? Eu trabalho muito mais com a dramaturgia do ator, eu trabalho como professora de teatro, então trabalho também com a construção da cena, com os meus alunos e alunas, né? E essa questão ela passa também por isso, assim, por pensar as possibilidades de ter, por exemplo, essa figura ator, atriz negro em cena, que já se transformou, já mudou ao longo do tempo, né? Desde quando eu começo como atriz, mas ainda é muito precário, né? Ainda somos poucos, né? A minha formação é aí, desde esse lugar. A partir dessa relação eu conheci outras pessoas, então comecei também a me juntar com outras pessoas para poder fazer as coisas que eu queria fazer, falar as coisas que eu queria falar, porque tinha muito esse modo de operar que era isso, assim, tem uma certa dramaturgia conhecida,
né, que está dada como uma dramaturgia reconhecida. Se a gente pensar nos clássicos Shakespeare e companhia, ou mesmo em nível nacional, né, Nelson Rodrigues. Então, nesses trabalhos, nesses textos, não tinha espaço para a mulher negra, assim, a não ser para o lugar de escravizada, de empregada ou de prostituta. Como eu não queria fazer isso, assim, já tinha para mim presente um pouco que não era isso, eu não queria ficar restrita a isso, eu acabo me juntando com os meus amigos e amigas da época, que também tinham uma ânsia adolescente mesmo de fazer outras coisas, de se experimentar. E aí eu fundei um grupo que se chama Usina do Trabalho do Ator, que é o grupo assim do qual eu faço parte até hoje, e que era um grupo também de pesquisa, que se dedicava a fazer teatro, mas não só a fazer teatro, assim, no sentido de fazer uma peça, entrar em cartaz, mas se ocupava de fazer descobertas em termos de trabalho do ator, e da gente ir lá e fazer, e descobrir as coisas que a gente queria fazer, e como é que a gente fazia aquilo que a gente queria fazer. Então, ele tinha esse caráter mesmo de experimentação, de pesquisa. A Usina do Trabalho do Ator foi fundada em 1992 e tem como característica marcante o trabalho com as raízes brasileiras. Os pontos de vista dos próprios integrantes fazem parte das construções do grupo, assim, dando voz às suas lutas. Eu pude falar e fazer coisas que eu não podia fazer. Então, eu pude falar do ponto de vista de mulher negra, eu pude falar das questões de cultura afro, que eu trazia comigo. Então, foi a partir dessa relação com o teatro, que é também um pouco experimental, eu consegui trazer exatamente isso, os meus discursos, as minhas lutas e me impor de outra maneira, né? E claro, com o passar do tempo, o que acontece é que vem se transformando. A própria universidade, ela se transformou, né? Nesse primeiro momento não tinha quase, agora eu tenho vários alunos e alunas negros e negras, né? Então a própria cena se transformou muito, né? A cena porto-alegrense, assim, ela se transformou radicalmente, tá? A tal ponto que a gente chega a ter hoje coletivos só de negros e negras, assim, trabalhando junto, falando das suas questões, que era impensado, né, há 20 anos atrás. Ela é segura, falando que ela reconhece o trabalho dela, que tem uma potência, que tem um volume, que tem respingos em vários lugares, mas ela sempre reforça, trazendo que ela não quer ser vista como a mulher negra forte, mas sim para se pensar com ela e dessa maneira e desse lugar que ela fala, né? Precisa ser conquistado também por isso, né? Porque, em parte porque já houveram conquistas, mas elas ficaram um pouco apagadas, um pouco silenciadas, né? Se a gente pensa no Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, lá na década de 40 ele estava propondo um trabalho e estava fazendo dramaturgia e lançou atrizes negras importantes, né? Depois tem um momento que isso fica silenciado, que isso não chega nas gerações outras. Então, a sensação é de que a gente tem que estar sempre recomeçando. Então, agora nós temos já algumas dramaturgas, como a Grace, por exemplo, né? Que aí já é um outro patamar, ela já está produzindo literatura dramática com personagens negros e negras, né? Com personagens que são possíveis de se pensar, um trabalho de ator que não seja lá um estereótipo, né, que não fique calcado no estereótipo, mas a gente ainda não está garantido. Está acontecendo nesse momento, mas a gente tem que garantir de que ela não seja única, de que as outras que estão surgindo também tenham espaço, né? E que isso se torne alguma coisa natural, né? Pensar que é isso, assim, mais de 50% da população brasileira é negra, então naturalmente tem que estar na dramaturgia, tem que estar em todos os espaços, né? A gente precisa também do aval das pessoas que não são negras para fazer isso, porque senão a gente fica eternamente só os negros falando dos negros e colocando como importância esse lugar e essa experiência. Então essas redes também precisam acontecer, né? É nessa unicidade humana que a arte ganha força e poder. Grace Passot já teve peças traduzidas para vários idiomas. As fábulas contemporâneas metafóricas criadas por ela evidenciam um jogo entre a ficção construída e o real da situação que se apresenta. Nos textos dela, ela traz muito essa não escuta, né? Essa dificuldade da comunicação humana. Então, acho que isso também é bem interessante para
para destacar do trabalho dela. Então, essas outras maneiras metafóricas de se falar dessas coisas, mas não diretamente, né? No entanto, a fala direta também pode fazer parte da construção teatral. O importante é não se calar, tampouco desistir da batalha. A gente tem uma urgência de falar porque ela está silenciada, está apagado. Mas na medida que todos nós compreendermos que nos pertence a todo, acho que todo mundo vai fazer esse trabalho, não só em relação aos negros e negras, mas como em relação também à questão e narrativa dos indígenas, né? Que também é outra questão importante para a gente pensar o nosso lugar de nação. E é importante lembrar e parabenizar ela sempre, lembrar do trabalho dela. E acho que ela ficaria contente que a gente lembrasse não só dela, mas de todas essas mulheres negras que estão fazendo esse movimento mundial, né? Então, batendo de frente contra esse racismo estrutural que tem ainda na nossa sociedade, mas que estão sendo vistas e que estão sendo vistas não como mulheres negras bonitas por seus corpos ou por sua negritude, mas por sua produção intelectual fortemente, assim. Produção intelectual forte, assim como a força dessas duas artistas que destacamos hoje no mundo da arte. Grace Passot e Celina Alcântara são duas, dentre tantas artistas que lutam pelo espaço da mulher e da mulher negra. Elas usam seus textos, suas vozes e suas palavras para questionar o mundo e provocar o espectador, assim fazendo todos olharem para um caminho de igualdade e reconhecimento. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e junto com os colaboradores atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1908, mais precisamente no bairro do Catete. Filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e Aida Gomes de Oliveira, foi o quarto dos 7 filhos que o casal teve. Cartola é reconhecido como um dos maiores cantores, compositores e poetas brasileiros. Aos 8 anos, ele já integrava blocos de carnaval, aprendeu a tocar cavaquinho com o pai. Aos 11 anos, por problemas financeiros, sua família foi obrigada a fixar residência no Morro da Mangueira. Conseguiu estudar até o primário, mas aos 15 anos, com a perda da mãe, o cantor abandonou tanto a família quanto os estudos, dando impulso à sua vida de boemia. Passou a vida em empregos temporários como pedreiro, pintor de paredes, lavador de carros, vigia de prédio e contínuo em uma repartição pública. Foi no ofício de pedreiro que ele ganhou o apelido que o consagraria, pois ele usava um chapéu para trabalhar, já que a sua vaidade o deixava nervoso sempre que sujava os cabelos com a manipulação do cimento. Seu envolvimento com o carnaval, desde pequeno, o levou a participar da fundação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, a segunda a ser criada em solo carioca no ano de 1928. O nome da escola e suas cores, verde e rosa, foram escolhas de Cartola, inspirado no colorido de seu time de futebol, o Fluminense. Compositor de mais de 500 músicas, Cartola tem sido regravado pelos mais conhecidos nomes da música popular brasileira, até mesmo por roqueiros como Cazuza. Já anuncias a hora de partida. Esse projeto que nós temos aqui no São José é um projeto de educação tecnológica e robótica, certo? O nome do projeto é Lego Education. É um projeto desenvolvido pela Lego no mundo inteiro, certo?
e aqui no Brasil ele é representado pela Lego Zoom. Esse projeto começou com um piloto aqui na escola em 2009, tá? Com 2 turmas, e a partir desse piloto adotou-se a implantação do projeto nas demais turmas, desde a educação infantil até as séries finais do ensino fundamental. Esses então são os kits que a gente usa aqui na educação tecnológica e robótica. Esse aqui é o kit para o 1º, 2º e 3º anos, certo? E esse kit ele já vem com as peças maiores, claro, para as crianças da idade, mas ele já vem com engrenagens, ele vem com sistemas de caixa de redução, vigas, rodas. A única diferença desse kit para os demais é que ele não tem nenhum componente elétrico ou eletrônico, né? Tudo que eu posso montar com os outros kits eu consigo montar com esse. Esse kit aqui, então, ele é do 4º e 5º ano. Esse kit ele já traz peças menores. Vocês podem ver que ele também tem engrenagens, tem outros componentes, mas ele também já vem com um motor elétrico que funciona a pilha. Esse aqui então é o kit de robótica, a gente chama. Esse kit então, as peças de montagem são iguais às essas, né? Só muda a cor um pouco. Mas o diferencial desse kit, ele está aqui embaixo. Esse kit ele vem com diversos sensores, né? E esses sensores eles fazem a leitura do ambiente para o robô, e essa leitura vai para esse kit, para esse bloco de programação, tá? E esse bloco de programação vai registrar essa leitura feita pelos sensores e vai determinar a tarefa que vai ser feita. Como funciona o projeto? O projeto, na verdade, não é simplesmente a montagem de brinquedos Lego. Esse projeto ele inicia na sala de aula com o professor da disciplina, que faz uma contextualização de um determinado assunto, certo? E os alunos trabalham esse tema na sala de aula, então eles vêm aqui para o laboratório, fazem uma montagem relacionada a esse tema, certo? E essa montagem ela é toda orientada com revistas passo a passo. E no final da montagem esse grupo ainda tem um desafio, certo? E esse desafio eles não têm orientação nenhuma. A equipe que está trabalhando junto naquele momento tem que resolver esse desafio. Dentro desse projeto ainda nós temos uma equipe de robótica que participa de torneios. Esses torneios são de nível regional, nacional e mundial, certo? Dentro das classificações. Semana passada nós participamos do regional, que foi em Curitiba, certo? Ficamos em 12º lugar, num hall de 35 equipes, tá? E estamos na repescagem aguardando a possibilidade de jogar o nacional em Brasília. A maior importância desse projeto é a questão do aprender a trabalhar em equipe, certo? Porque os grupos, as equipes, que a gente chama aqui, quando eles trabalham, eles passam por situações de conflito de ideias, né? Passam por situações em que, às vezes, um colega que deve fazer uma determinada tarefa não faz, tá? E eles têm que aprender a administrar isso.